Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, então vamos para a segunda aula de Campo Geral de Guimarães Rosa. Não sei se vocês se lembram, mas o Miguelinho tinha já solucionado o caso do bilhete. E agora apareceu um outro problema para ele. Então ele estava andando belo e tranquilo, né, indo dessa vez levar a comida para o pai, e aí ele começou a escutar um barulho na mata. E aqui o narrador deixa para a gente meio implícita a coisa, a gente não sabe direito o que aconteceu. A gente vai descobrir algumas coisas mais para frente, mais para o final da narrativa. Mas ele diz assim: mas o mato mudava bruto. Miguelin andara demais longe, devia de ter depassado o ponto da roça. Esbarrou, ou seja, ele parou de novo. Tinha mexido um galho. Vulto de baqueiro encourado, acompanhado de outro, escorregou pelas folhas. Desordem e ameaça. Então, aqui começou um rebuliço e ele se virou, ele não enxergou nada. Ele achou esquisito. De repente, ele levou um susto. Ele jogou o tabuleirinho no chão com a comida, começou a chorar, saiu correndo, desesperado, né? Como se tivesse algumas pessoas ali tentando pegar a comida do pai. Quando ele vê, ele se dá de cara, né, com o pai. Então, de supetão, o pai, aparecido, segurava-o por debaixo dos braços. Miguelinho gritava e as perninhas ainda queriam sempre correr. O pai, ele não tinha reconhecido. E aí o pai fala assim: moleque, o que você está fazendo? Né? O que aconteceu? Cadê minha comida? Ele fala: derrubou tudo no chão. Enfim, ele tenta explicar para o pai não entendeu nada, achou esquisito e resolveu ir até o lugar onde a comida caiu. Chegando ali, ele estava acompanhado de um senhor também, ele começou a rir. Ele falou assim: meu, você não percebeu? Eram os macacos, né? Tinha um monte de macaco que atacou a comida do pai. E aí o pai achou super engraçado, ele achou que o pai fosse ralhar com ele de novo, né? Ficar bravo com ele de novo, como sempre fazia. Mas dessa vez o pai achou engraçado e falou: olha, outra coisa, né? Vai chover, é melhor a gente ir para casa mesmo, eu almoço lá em casa. E começou a caçoar. Chegou em casa, ele contou a história, continuou rindo, e ele não se sentiu ofendido, porque ele viu que o pai estava de bem com ele. Então, para ele, estava tudo certo, embora todos estivessem caçoando dele, né, tirando sarro dele. Bom, nesse momento vai chegar na fazenda o senhor Deu Graças. E o senhor Deu Graças é aquele mesmo senhor, né, que levava ervas de vez em quando, e ele anuncia que o filho dele, que é o Patori, de quem o Miguelinho não gostava, tinha matado um moleque. Então o senhor Deu Graças saiu pelo sertão dizendo que o filho dele tinha matado um menino porque a arma disparou. Então, quer dizer, tentando justificar, né? Meu filho não é maldoso, mas o Miguelinho não gostava dele porque ele falava muito de coisas de sexo, o Miguelinho ficava envergonhado, e às vezes ele fez várias maldades com o Miguelinho também durante né, a narrativa e tal. E nesse momento chega um outro senhor na casa do Miguelinho. Esse senhor é o Luiz Altino, e vai ser o novo parceiro de trabalho do Inhobero, né? Inhobero é Bernardo, né? Que é o pai do Miguelinho. Esse Luiz Altino vai trazer consigo um papagaio, e o Miguelinho fala que foi a melhor coisa que aconteceu, né? Quando esse senhor chegou na casa dele, porque ele fica apaixonado pelo papagaio, que é o Papaco Opaco. Bom, a partir desse momento, o narrador vai nos anunciar que vai iniciar um período de desgraças ali na família. Então ele diz assim: mas vem o tempo em que, de vez, vira a virar só tudo de ruim, a gente paga os prazos. Ele falou que o vaqueiro Saluz, que era um vaqueiro que estava sempre com eles, vai acabar brigando ali, discutindo com a esposa, né, que é a Cia Linda. Depois, ele fala que está com dor dos dentes, aí ele diz que está com hemorroida, né, esse vaqueiro Saluz. Um tamanduá vai estraçalhar o cachorro Julim, então esse tamanduá bandeira vai abraçar esse cachorro, vai primeiro estapear com a mão, e ele fala que é igual gente, né, batendo, enfia a unha no cachorro, vai rasgar a pele dele inteira, e depois o pai pede para matar, né, esse tamanduá bandeira,
e depois pede para matar também o cachorro Julinho, porque o cachorro não tinha morrido, né? Então ele pede para sacrificar o cachorro. O Tomezinho vai ser ferroado aqui, né, por um marimbondo. O Miguelim vai ter quase sua mão estraçalhada pelo Rio Negro, que é o touro que eles têm. Então ele foi fazer um carinho no touro e o touro prensou a mão dele, quase quebrando os ossinhos da mão. Só que mais para frente vai acontecer uma outra coisa pior. O Ditinho, que tinha ido ver as corujas, tanto é que o Miguelinho falou assim, eu falei que você não devia ter ido ver coruja, né? Como se coruja trouxesse mal ao agouro. O Ditinho vai pisar num caco de vidro, mas um caco enorme, e vai fazer um corte muito profundo no pezinho dele. O Miguelinho olha aquele sangue, né? Ele começa a passar mal, né? Então aí ele começa a chamar a mãe, então aquela, né, choradeira. A Rosa teve que carregar o Ditinho, né? Porque ele não conseguia mais andar. E aí o narrador fala: meu Deus do céu, né? De repente ele mais adoeceu, começou a chorar, estava sentindo dor nas costas e dor na cabeça tão forte, dizia que estava enfiando um ferro na cabecinha dele. Tanto gemia e exclamava, enchia a casa de sofrimento. Então, eram aqui os sintomas, né, do tétano, né? Aí o Luiz Altino, que vai sair, né, falou assim, não aguentava também de ver tanta tristeza nesse menino, então ele sai para ver se consegue algum remédio, alguma coisa para ele, e o Ditinho começa a piorar. Aí ele começa a gemer. Bom, o Dito gemia, então o Dito sentia dor. Então, na página inteira você tem, né, o sofrimento dessa criança. No outro dia, o Dito estava melhorando. Miguelinho ficava sentado no chão perto dele. Vovó Isidra tinha de principiar o presépio. E aqui vai acontecer uma coisa interessante, né, um pouco simbólica, talvez. Bom, mas aí o Dito começou a piorar novamente. Miguelinho gostava de ficar sentado no chão, perto da cama. Dito tinha sono. O Dito agora queria dormir quase o tempo todo. Miguelinho fez de conta que estava contando histórias ao Dito. Aqui é interessante, porque eu já comentei sobre esse narrador para vocês. A impressão que eu tive como leitora é que, lendo essa narrativa, né, não posso chamar de conto, do Miguelinho, parece que o Miguelinho cresceu e parece que é o próprio Miguelinho que está contando essa história. Isso não é um fato, tá? Em momento algum aparece isso. É uma impressão que eu tenho, porque o narrador ele está sempre colocado atrás do Miguelinho. Então, toda essa visão parece que é a visão do Miguelinho. Embora ele seja o narrador em terceira pessoa, embora ele seja o narrador onisciente, parece que ele assume aqui a perspectiva do Miguelinho. Então, a impressão que dá é que o Miguelinho cresceu, resolveu contar essa história em terceira pessoa e, de vez em quando, ele se esquece disso e coloca um agente no meio, né? Então, em vários momentos, ele fala, a gente sofria muito nesse momento. Então, quer dizer, quem que é esse agente aqui? Quem que é esse narrador que sente a dor também desse menino? Né? E como ele passou a contar histórias, ele gostava de contar histórias, então parece quase que esse Miguelinho cresceu e resolveu contar essa história. Bom, a dor de cabeça do Dito tinha voltado forte. Tudo endurecia no corpo dele. Então, mais uma vez, né, são os sintomas aqui do tétano. Amanhã é dia de Natal, Dito. Escuta, Miguelinho, uma coisa você me perdoa? Eu tive inveja de você porque o Paco fala, Miguelinho me dá um beijinho, e não aprendeu a falar meu nome. E aí o Miguelinho vai pedir para a Rosa, né? Ô Rosa, você ensina o Papacopaco a chamar alto o nome do Dito? E a Rosa responde, eu já pelejei, Miguelinho, porque o Dito mesmo me pediu, mas ele não quer falar, não fala nenhum. Tem certos nomes assim, eles teimam de não entender. Bom, a febre vai ficando cada vez mais forte, depois ele falava coisas variando, vomitava, não podia padecer luz nenhuma, ficava dormindo fundo. Miguelinho desentendia de tudo, tonto, tonto. Ele chorou em todas as partes da casa. Veio o seu deu graças,
Veio o seu Euristeu, dessa vez não brincava nem ria. Veio o seu Brise do boi. Então, interessante, eu falei assim, que aqui a avó vai começar a montar o presépio. E diferentemente do Natal, em que né, o cristão ele vai esperar a chegada de Jesus, né, que é o nascimento de Jesus, o dia 25 de dezembro, aqui parece que é um Natal ao contrário. Então, chegam essas três pessoas que nos remetem aos três reis magos, né, que vieram visitar Jesus Cristo. Só que aqui, o que vai acontecer é justamente ao contrário. O ditinho não vai aguentar e vai morrer. Né? Então, a gente fala assim, que é meio simbólico, mas é simbólico ao contrário nesse momento. A reza não esbarrava. Miguelim, Miguelim, vou ensinar o que agorinha eu sei demais. É que a gente pode ficar sempre alegre, alegre, mesmo com toda coisa ruim que acontece acontecendo. A gente deve de poder ficar tão mais alegre por dentro. E o dito quis ir para Miguelim, mas Miguelim chorava aos gritos, sufocava. Os outros vieram, puxaram Miguelim de lá. O Miguelim sai dali e vai pedir para a Maitina fazer um feitiço para ver se passa, né, essa doença do dito. Faz um feitiço para ele não morrer, Maitina. Faz todos os feitiços depressa que você sabe. Mas aí, no voo do instante, ele sentiu uma coisinha caindo em seu coração e adivinhou que era tarde, que nada mais adiantava. Drelina, branca como pedra de sal, vinha saindo. Miguelim, o ditinho morreu. O dito morto era a mesma coisa que vivo. Miguelim pegou na mãozinha morta dele. Soluçava de engasgar. Sentia as lágrimas quentes maiores do que os olhos. Vovó Isidro puxou, trouxe para fora do quarto. Miguelim sentou no chão, num canto, chorava, não queria esbarrar de chorar. Mãe soluçava. Luiz Altino deitou na cama, tapou os ouvidos com as mãos e apertou os olhos no travesseiro. Precisava de chorar toda a vida para não ficar sozinho. A notícia tinha corrido, o Mutum estava cheio de gente. Miguelim sempre ficava, em todo caso, triste e alegre, de tanta gente ali estivesse, por causa do dito, para honrar o dito. E os homens iam carregar o dito a pé, quase o dia inteiro de viagem, para mor de enterrar no cemitériozinho de pedras, para diante da vereda do Terentem. Bom, aqui começa, né, um momento de muita tristeza e o Miguelim vai entrar num luto profundo nesse momento. Todos os dias depois era um tempo de doer. Ele não era ele mesmo. Diante dele, as pessoas, as coisas perdiam o peso de ser. Os lugares, o Mutum, se esvaziavam. E Miguelim mesmo se achava diferente de todos. Queria que o dito voltasse, de repente, em carne e osso, que a morte dele não tivesse havido. Hoje, o que é que o dito ia dizer se não tivesse morrido? O quê? Então, chorava mais. Gente, ele vai pensar nesse dito o dia inteiro. Então, em todos os momentos, né, do dia, ele fala assim, o que o dito diria em uma situação dessa, né? O que o dito falaria? E aí ele ia para o paiol, chorava e chorava. Mãe, o que foi que naquela hora a senhora sentiu? O que foi que a senhora sentiu? E precisava de perguntar às pessoas. O que pensavam do dito? O que achavam dele? De tudo por junto. E depois, as coisas acontecidas se lembravam mais. Mas todos só respondiam com lisice de assuntos. Ou seja, as pessoas resumiam, né, os sentimentos, as pessoas não conseguiam falar sobre o destino, né? Então era tudo muito resumido. Daí o narrador dizer, né,
as pessoas só respondiam com lisice de assunto, um assunto liso, né? Um assunto que não progredia muito. Miguelin queria algum sinal do dito morto ainda no dito vivo, ou seja, o dito dentro dele que estava vivo. Ou do dito vivo, né, das lembranças, mesmo no dito morto. Só Rosa, vez que disse que dito era uma alminha que via o céu por detrás do morro, que por isso estava marcado para não ficar muito tempo mais aqui. Dito parecia uma pessoinha velha, muito velha, em nova. Ou seja, é como se ele fosse uma alma, né, antiga, uma alma velha, mas numa pessoa pequenininha. Então, aqui eu já cheguei a comentar com vocês, né, do sincretismo religioso, que o Guimarães sempre aborda em suas obras. Né? Obviamente, ele conhecia o platonismo, obviamente, ele conhecia o espiritismo. E aqui parece que o dito era a reencarnação mesmo, né, de uma outra alma, nesse corpinho de criança. Né? E o platonismo é a mesma coisa, a sensação de que você já tinha vivido em outro momento, e depois, segundo, né, o demiurgo, que é o deus dos platônicos, ele vai colocar a alma nos corpos em que, né, nós temos. Depois ele conversou com Mantina. E aí tem uma coisa interessante. A Mantina tem a ideia de sepultar as coisinhas do dito ali mesmo, no quintal, próximo deles. Então eles pegam uma camisetinha dele, uma calça, um shortzinho, né, um short, um brinquedinho dele, e eles vão enterrar ali próximos. Então, para ele é muito importante, porque o Miguelin precisa também visualizar, né? Ele precisa viver a morte do irmão nesse momento. Ele precisa desse ritual. Né? E diz o narrador que um dia, de repente, o papaco gritou, dito expedito, dito expedito. E aqui é como se a alma dele realmente tivesse se libertado. Bom, o Miguelinho não se dava paz, né? E aí ele começou a comer muito, né? Se empanzinava, queria deitar no chão depois do almoço. Levanta, Miguelinho. Bom, ele tinha se tornado preguiçoso, mas não era, ele não conseguia retomar a vida dele, né? Ele sentia muita falta do irmão. E aí ele pensava sobre a morte, né? Falou, mas que morte, né? Não existe nada, na verdade. Ele se tornou quase que um niilista. Então o narrador diz assim: tudo era bobagem. Assim como o dito tinha morrido, tudo, de repente, se acabava em nada. Estirava uma raiva quieta de todos, do pai principal. Mas não era o pai quem mais primeiro tinha ódio de Miguelin? Era só avistar Miguelin e ele bramava. Né? Tipo assim, enxerido, né? Esse moleque não se faz nada, não sei o que, ele estava sempre dando bronca no pai. O pai judiava mesmo com todo mundo. E aí a voz Hidra vai falar, né? Esse meu Bero tem osso no coração. Bom, passaram-se alguns dias e o pai resolveu levá-lo para trabalhar com ele. Amanhã, esse menino vai ajudar na roça. Nem triste, nem alegre, lá se foi Miguelin, de manhã, junto com o pai e Luiz Altino. Luiz Altino era bonzinho, tinha pena dele. Descalço, os pés de Miguelin sobravam cheios de espinhos. Sol, de tardezinha, eles voltavam para casa. Então, o Miguelin não achava ruim em trabalhar ali para o pai. Né? Ele queria o tempo inteiro a aprovação desse pai. E aí, um belo dia, ele pegou uma joaninha, né, na mão e começou a brincar com a joaninha, fechou a joaninha. Né? E o pai perguntou, o que é isso? O que você está escondendo aí, moleque? Ah, pai, é uma joaninha. Falei, mãe, vai ser bobo, né? Você pode estar parecendo bobo. O pai arreliando sempre com ele. E no mais, ralhava sempre, porque Miguelin não enxergava onde pisasse. Vivia escorregando e tropeçando, esbarrando, quase caindo nos buracos. Assim, o pai estava sempre dando bronca nele. Falei, meu, você é cego, moleque. Isso daqui vai ser uma outra coisa importante que a gente vai entender no final da narrativa. Bom, chegou um momento em que o pai teve a pachorra de dizer assim para ele. O pai disse à mãe que ele não prestava, que menino bom era o dito.
que Deus tinha levado para si. Era melhor que tivesse levado Miguelim em vez de Dito. Gente, terrível, né? Mas Miguelim não chorava. Quando ele crescesse, matava pai. Bom, para complicar um pouquinho mais as coisas, alguns dias depois chegou ali na fazenda, né, ali onde eles moravam, o tio Osmundo com o irmão Leovaldo, que era outro também com quem Miguelim não se dava bem. E até o tio também não gostava muito do Miguelim. E o Leovaldo era um menino, era irmão dele, mas era um menino muito mal criado. E tinha um garotinho chamava Grivo, era muito assim, muito amigo do Miguelim, era um menino muito pobre, eles não tinham nem comida em casa. E o Miguelim estava sempre brincando com ele, sempre protegia o Grivo, dava umas coisinhas para ele comer. E o Leovaldo começa a humilhar o Grivo. O Miguelim não aguenta, vai lá e dá um couro nele. Então ele bate no irmão. O Iobero fica tão bravo, né, o pai dele fica bravo, pega o Miguelim, tira a roupa dele e dá um castigo, mas dá uma surra nele na frente de todo mundo. E aqui o ódio do pai vai crescendo cada vez mais. A Nhaninha, para abrandar um pouco a situação, manda o Miguelim se hospedar na casa do vaqueiro Salusto. Então ele vai ficar uns 3 dias ali, ele até esquece um pouco da situação, mas quando ele volta, ele não pede a bênção para o pai, e o pai vai abrir a gaiola onde tem os passarinhos, ele vai soltar todos os passarinhos, e depois de soltos os passarinhos, ele vai despedaçar todas as gaiolas do Miguelim. O Miguelim, bravo como estava, pega todos os seus brinquedos e acaba destruindo tudo. Bom, isso tem uma certa simbologia aqui na narrativa. Então, parece que ele realmente cortou o cordão umbilical. Parece que ele cortou as ligações realmente como um todo. E aqui, o narrador vai dizer que ele bebia um golinho de velhice. Então, ele ficou um pouquinho mais velho. Bom, finalmente acontece alguma coisa boa. O tio Osmundo vai embora e vai levar o irmão, né? E aqui o narrador diz assim: desde muito tempo Miguelim não senhoreava alegria tão espaçosa, mas não era por causa de ter ficado livre do irmão. Menos por isso, que pelo pensamento forte que formou, o de uma vez poder ir também embora de casa. Não sabia quando nem como, mas a ideia o suspendia como um tron de consolo. Então parece assim, que ele sentiu isso, né? Da mesma forma que o irmão foi morar na cidade com o tio, com o irmão da mãe, né? Quem sabe um dia também eu não possa ir embora daqui. Então a gente percebe realmente que ele começou a cortar ali, né, o cordão umbilical, como eu disse. Né? Ele começou a se desvencilhar um pouco dessa terra e um pouco da família. Bom, com essa ideia na cabeça, ele começa a ficar mais animado e ele sempre lembrando dos ensinamentos do Ditim, né? Mas ele vai se adoecer. Então, um dia ele estava ali trabalhando com o pai e começou a sangrar o nariz dele, né? O Luiz Altino trouxe água, né? Olha, melhor você parar, né? Melhor você esbarrar e voltar para casa. Eu disse, não, isso não é nada, né? De repente, no outro dia, Miguelim estava capinando. Só sentia aquele mal-estar e tonteou. Então, no dia seguinte, ele voltou a trabalhar, mas aí ele começou a passar mal novamente. Veio um tremor forte de frio e ele começou a vomitar. Deitou-se ali mesmo no chão. Que isso, Miguelim? Afrouxou? E aí o narrador diz, doença. Era uma dor muito brava. Na nuca, também. Tremura de frio não esbarrava. Luiz Altino levantou do chão e teve de o levar para casa carregando. Aí a mãe ficou aflita, né? Ele suava cada vez mais. Depois Miguelim nem ia conhecendo quando era dia e quando era noite. Transpirava e tremia invernos. A barriguinha dele estava toda sarapintada, né? Toda pintadinha de vermelhos. Tanta era a bambeza. A dor na nuca, e o narrador vai falar várias vezes, aquela dor, ele tinha que aguentar aquela dor. E então Miguelim viu o pai e arregalou os olhos.
Não podia, jeito nenhum, não podia ser mesmo, né? Mas era o pai mesmo. Pai não ralhava, não estava agravado, não vinha descompor, ou seja, o pai não veio me dar um fumo, né? Pai chorava, extramontado, demordia de morder os beiços. Miguelinho sorriu. Pai chorou mais forte. Nem Deus não pode achar isto justo, direito, de adoecer meus filhinhos. Todos, um depois do outro. Parece que é a gente só quem tem de purgar, padecer. Pai gritava uma brabeza toda, mas, por amor dele, Miguelinho. Mãe segurou no braço do pai e levou-o embora. Punha sangue pelo nariz, a cabeça doía. O Grivo, que era aquele amigozinho dele, né? O Grivo trouxe um presentinho para ele, que é um canarinho dentro de uma gaiola. E aí ele começou a sentir necessidade de chupar laranja. Então tinha vontade, ele estava delirando, né? Falou, laranja, laranja. O corpo inteiro doía sem pontas. O pai exclamava que ele mesmo era quem ia buscar laranja para o Miguelinho. Aonde fosse que fosse, em qualquer parte que tivesse, o pai trazia abacaxi, lima, limão doce. Laranja não se achava em lugar nenhuma na parte dos Gerais. Miguelinho tinha os beiços inferidos. Bom, aqui vai acontecer uma coisa pior ainda. E aí as crianças gritavam, né? Mãe, mãe, que matinada era aquela? Por que todos estavam gritando assim, chorando? Miguelinho, Miguelinho, meu Deus, tem pena de nós. Pai fugiu para o mato. Pai matou Luiz Altino. Não me mata, implorava Miguelinho, gritando e soluçando. Mas vó Isidra expulsava todos para o quarto, fora do quarto. Ele estava delirando aqui, então ele escutou aquela conversa, né? Aí a vó Isidra ficava sempre ali, no mesmo lugar, rezando. Ela dava água, dava caldo quente, dava remédio. E aí ela vê que o Miguelinho, né, uma hora abre os olhos e tal, e ela fala, Miguelinho, preciso falar uma coisa séria com você. De repente, ela disse, escuta, Miguelinho, sem assustar, seu pai está morto. Ele perdeu a cabeça depois do que fez. Foi achado morto no meio do cerrado. Se enforcou com um cipó. Ficou pendurado em uma moita grande. Aqui, se a gente lembrar, nós temos uma outra obra, que é a Angústia, do Graciliano Ramos, que também vai falar do enforcamento. Então, a gente tem o Julião Tavares, que vai ser enforcado pelo Luiz da Silva, e nós temos vários outros enforcamentos, né? Então, fala de laço, de corda e tudo mais. Então, pode haver aqui uma relação, né, dessas duas obras, dessa passagem aqui, que é a morte, né, do pai do Miguelinho, com essa outra obra que é do Graciliano Ramos. Bom, do Luiz Altino, a gente se pergunta, né, por que o pai matou o Luiz Altino? Em umas passagens dessa obra, o Luiz Altino está sozinho com a mãe do Miguelinho. Então, nós sabemos realmente que houve uma primeira traição, né, deixa bastante claro, né, para a gente, que a mãe saía realmente com o tio Terês, né? Tanto é que ele foi expulso de casa e foi embora tranquilamente, nem que se defender. Do Luiz Altino, a gente não entende muito bem o que aconteceu. Mas tem uma passagem que o Luiz Altino está sozinho com a mãe do Miguelinho e ele chega para a mãe do Miguelinho e fala assim, eu conhecia o tio Terês. E a gente fica perguntando, por que o Luiz Altino vai falar de um cara que não mora ali, né? Por que ele vai falar do tio Terês? Porque, obviamente, havia boatos, né? E ele muito provavelmente também tinha escutado que os dois tinham tido o caso. Então, parece que ele está começando a se insinuar aqui para a mãe do Miguelinho. Depois, nessa mesma conversa, quem escuta tudo isso é o Dito, ele fala o seguinte, ele fala assim, puxa vida, né? Por que os pais têm que obrigar as filhas a casar com uma pessoa que ela não quer? Então, como se tivesse dito, você casou com o Iobero porque você foi obrigada, né? Você não deve amá-lo. Então, assim, fica uma conversa assim meio obscura, né? E aqui, o pai, a gente não sabe, porque é do nada, né, que ele resolve matar o Luiz Altino. Ele não tinha desconfiança.
O narrador não fala para a gente de nenhuma desconfiança anterior. E o pai acaba matando o Luiz Altino. Então, muito provavelmente, ou o pai viu alguma coisa, ou ele já desconfiava. Bem, agora falta só um pouquinho da história, mas a gente continua na próxima aula.